Beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. E a gente vai agora passar um pouco pela correção dos exercícios da nossa última aula sobre formação territorial e regionalização do Brasil. Eu passei para vocês dois exercícios, né? O primeiro da página 8 do livro, que é uma análise sobre 3 mapas, da integração econômica do território nacional. Portanto, um exercício sobre formação territorial. E um segundo exercício da página 22, que é para analisar os dois processos de regionalização do país. Então vamos para o primeiro, que é um box da conexão história que está no livro. Ele diz mais ou menos assim: a análise dos mapas e, com base nele, escreva um texto do caderno que discute o desenvolvimento das relações entre economia, sociedade e território no Brasil no período assinalado. Destaque o papel das atividades econômicas principais, das cidades e das vias de ligação. Então ele demonstra o primeiro mapa do Brasil no século XVII, um segundo mapa no século XVIII e um terceiro mapa no século XIX. Né? E a gente vai pensar exatamente esses três momentos, os 3 longos momentos históricos, e pensar, primeiro, quais são as atividades econômicas desse território, né? Quais são as especializações no território e quais são as formas de integração. Né? Afinal, a gente discutiu em sala de aula que o território brasileiro nem sempre foi integrado. Né? O território brasileiro, ao longo da sua história, teve uma economia por ilhas de especialização e os mapas demonstram muito bem isso. Né? Eu vou ler aqui um texto base de resposta, né, que vocês podem tirar e comparar com as respostas de vocês. Né? Até o século XVII, as atividades predominantes eram a cana, em faixa contínua no litoral nordeste e manchas no sudeste, e a pecuária, com eixos de expansão no setor nordestino, ao longo do curso dos rios, como Paraíba e São Francisco. Diversas vilas foram criadas ao longo da faixa litorânea. No norte, a exploração das drogas do sertão nos eixos dos rios da bacia do Amazonas. Esse processo se consolida ao longo do século XVIII, com expansão da pecuária para o centro-oeste e sul, com caminhos criados para as tropas de burros e de gados a fim de abastecer as áreas de mineração, como ouro e pedras preciosas, nos atuais estados de Minas Gerais, Bahia, Goiás e Mato Grosso. Surgem vilas e cidades no norte e no Brasil central. No século XIX, a produção agrícola se amplia e se diversifica, tendo como carro-chefe o café no sudeste. Expande-se os cultivos de fumo, mate, cacau e algodão. A economia cafeira se desenvolve com as ferrovias e a ampla rede de cidades do Vale do Paraíba, entre Rio de Janeiro e São Paulo e o interior paulista. Outras ferrovias vão surgir no Nordeste e Sul. O escoamento do café passa a ser feito principalmente pelo Porto de Santos, em São Paulo. O território brasileiro passa a ser mais povoado e mais integrado. Vale notar que tais processos de conquista e posse do território ao longo do tempo provocaram o extermínio e a ocultação ou o deslocamento de vários povos e etnias indígenas e contrário com a extrema exploração do trabalho de africanos escravizados. A análise desses mapas é central, esses mapas são muito importantes, porque de alguma forma eles traduzem a nossa formação histórica. Né? Eles traduzem os processos políticos, sociais e econômicos, né, que configuraram a nossa formação, a nossa geografia. Isso foi só uma pincelada por esses 3 mapas, né, que demonstram um pouco tudo o que a gente viu na nossa aula. Né? É uma síntese do que a gente viu, e esses 3 mapas são importantes, né? Eles são algum resumo da nossa formação. E eu passei outro exercício na página 22 do livro, o exercício número 1, que ele diz mais ou menos assim, né? Observe os mapas, os quais apresentam diferentes regionalizações do espaço brasileiro, e indique os critérios básicos para a criação das respectivas regionalizações. Bom, a gente viu essas duas propostas de regionalização, né? Uma, no mapa 1, né, é o mapa oficial, a nossa regionalização oficial, né, como o IBGE reconhece ela. E no mapa 2, a proposta geoeconômica, né, que tem critérios diferentes. Né? E a questão é exatamente para a gente refletir sobre esses critérios, quais foram eles e quais diferenças entre essas duas formas de mapa. Né?
E aqui um texto base também, né? O mapa 1, as macro-regiões do IBGE adotam exclusivamente o critério político-administrativo e suas fronteiras coincidem com as dos estados, esses agrupados por similaridades físicas, humanas e econômicas, né? Mas a gente vale lembrar, como a gente falou na sala de aula, os limites físicos aqui têm muita importância, sempre tiveram muita importância, né? Desde o início, lá na década de 40, a questão física, a questão ambiental, os limites do território, seja por algum relevo, seja por algum curso hídrico, tiveram bastante importância. Já o mapa 2, né, o modelo, o tipo geoeconômico de regionalização, utiliza critérios mais abrangentes e considera, sobretudo, os aspectos socioeconômicos, né? A divisão em complexos regionais não respeita os limites entre os estados, né? O norte de Minas encontra-se no Nordeste, o restante do território mineiro encontra-se no Centro-Sul, o leste do Maranhão encontra-se no Nordeste e o oeste na Amazônia, né? O sul do Tocantins e Mato Grosso do Sul fica no Centro-Sul, mas a maior parte desses estados pertence ao complexo da Amazônia, né? Ou seja, tem características aqui que são completamente distintas e a economia, né, a integração econômica aqui tem um papel fundamental, né? A gente poderia comparar, né, esse mapa 2, essa proposta do Pedro Pinchas Geiger, né, que são os complexos geoeconômicos, com esses mapas que a gente viu agora da formação territorial, né? Se a gente fizer essa comparação, a gente vai ver que as manchas que os mapas apresentam de formação territorial tem muito a ver, né, com essa proposta do Geiger, né? Porque a gente tem um histórico econômico que vai se consolidando, né? Uma especialização econômica que vai se consolidando no território, né? Então é isso, pessoal. Essas foram as duas questões que a gente pensou para a nossa aula de formação territorial e regionalização. Tchau, tchau.